Crianças, meus amores, hoje nós vamos de conteúdo novo, né? Iniciando o nosso 4º mês letivo. Nós temos em histórias as heranças africanas e a literatura africana, tá bom? Então vamos falar um pouco das heranças, do que herdamos, né, gente? Da cultura dos africanos e também da literatura, tá certo? Então, dando ainda continuidade um pouco com a cultura africana, dos negros, né, que vieram lá da África para cá para trabalhar nas lavouras, né, com mão de obra. Então, as heranças africanas. Então, nós temos aqui que os negros, eles estavam sob a condição de escravo, eles vieram para cá para trabalhar na mão de obra, né, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, tá certo, gente? Então, durante muito tempo, né, os negros fizeram esse trabalho, serviram de mão de obra aqui, né, nas terras recém-descobertas, então, né, pelos portugueses, aqui o nosso Brasil. E a nossa culinária, gastronomia, né, a alimentação, nós tivemos vários pratos que nós herdamos, né, da cultura africana, como cuscuz, certo? A canjica, cozidos com pirão, o mungunzá, tá certo? A pamonha, feijoadas, moquecas, caruru, quiabo, vatapá, acarajé. Inclusive, a gente já até viu de que é feito o acarajé, de que é feito o vatapá no nosso conteúdo passado também, que abordou a gastronomia, a alimentação dos africanos. Vocês lembram? Podem até, inclusive, voltar lá e ver direitinho que bebe, abará, bobó, né? Alguns pratos, né, da culinária africana, que no nosso conteúdo anterior, ele mostrou de que era feito, por exemplo. Porque o cuscuz nós sabemos que nós herdamos, né, esse hábito. A canjica também, cozidos de pirão, mungunzá, que é aquele mingau de milho doce, mas eles faziam também aquele salgado, lembra que a gente viu no nosso conteúdo passado? Então isso aí é a herança na alimentação. Na música também, nós vimos no conteúdo passado, também abordou sobre a música de batuque, que deu origem ao samba, tá certo? Aqui no nosso Brasil, nós temos muita a questão dos tambores, né? Aí aqui também eles tinham alguns instrumentos musicais, né? Tambor, por exemplo, chequerês, gungue, cuíca, berimbau, ilus, agogôs, abês. Alguns instrumentos que nós vamos já na página seguinte ver as imagens, tá certo? Desses instrumentos que os índios que os africanos utilizavam, né, nos seus rituais, nas suas músicas, tá certo? Então, tá inclusive é destacado. Depois a gente viu também, vamos ver também agora as heranças, o que nós herdamos, né, nos ritmos, né, dos indígenas. Lembra que a gente viu também sobre a religião, a Umbanda? Temos aqui o candomblé baiano, Xangô e maracatu pernambucanos, tambor de mina maranhense, samba carioca, que é o mais conhecido por nós, que a gente vê o samba, né? Congado mineiro, a capoeira também é bastante conhecida. Então, esses ritmos aí, é importante que você frise neles, que, né, são os ritmos africanos, tá certo? Que hoje nós herdamos em algumas partes do Brasil, em alguns estados nós temos aí o tambor de mina maranhense, por exemplo, é forte no Maranhão. Temos o samba carioca, é forte no Rio de Janeiro, certo? Então, isso são heranças da cultura africana. Depois também, no comércio, destaca-se a desenvoltura das mulheres africanas, tá certo? Que assim como na África, elas conseguem obter lucros com a venda de objetos produzidos por ele. Hoje nós sabemos que na nossa sociedade, tanto nós mulheres trabalhamos, como também os homens trabalham, né? Saem para melhor sustentar a sua família. Então, nós herdamos esse hábito da cultura lá africana. As mulheres, elas faziam seus artesanatos, produziam, né, manualmente, com suas próprias mãos, manualmente, quer dizer isso, e esses utensílios, esses objetos que elas produziam, elas colocavam à venda. Então, era uma espécie de comércio, certo? Depois, nós temos aqui, como a tia falou anteriormente, a questão, aí nós temos os pratos, né? O caruru é feito de quiabo com camarão, cebola e azeite de dendê, tá certo? E o quibe aí do ladinho, que é um purê de abóbora refogada, tá certo? Então, nós temos aí do ladinho o pirão, o angu feito de milho, né? Tipo a canjica, e o pirão também, que é feito de mandioca, de farinha. Nós conhecemos também o pirão. Então, aí nós temos alguns pratos, alguns alimentos que é tipos da cultura africana que nós herdamos. Mingau doce, né, o mingau de milho, tem a pamonha que é doce, temos a canjica, né, de milho,
Aí na alimentação do lado direito nós temos também angu e fubá, né? O quiabo era muito utilizado na alimentação dos africanos, arroz, certo? Cuscuz, inhame, erva doce, que hoje nós utilizamos também para fazer chá, gengibre, todo mundo conhece, o açafrão, que é colocado para fazer principalmente Maria Isabel, né? O gergelim também, amendoim também que a gente come, faz pé de moleque, isso é herdado da cultura do africano. A melancia, a banana e o coco, viu, gente? O coco, muito utilizado, e a banana, azeite de dendê na culinária africana. Aí abaixo nós temos alguns instrumentos musicais, a gogô, né, caxixe, você pode estar vendo o atabaque, o reco-reco, berimbau, pandeiro, alguns instrumentos que são utilizados, né, pela música africana, tá certo? Então observem direitinho. Aqui nessa outra página nós temos aqui nas danças e festas religiosas. Como a gente está vendo aí, o maracatu é de origem afro-brasileira, né? Nesse primeiro quadro, vamos acompanhar. E apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança, semelhantes ao do candomblé, né? Como você pode estar observando aí, pode estar acompanhando a leitura com a tia, certo? Depois nós temos o congado, que é típico de dança guerreira, que é marcada por cantos de vida, reco-reco, caxixe, tambores, como a gente acabou de ver os instrumentos anteriores, e é uma dança dramática que tem como tema a luta do bem contra o mal. Depois a capoeira, que nós conhecemos, mas a capoeira no tempo da escravidão, ela servia como defesa. E atualmente nós sabemos que ela é uma prática esportiva. Inclusive aqui na nossa cidade a gente conhece a capoeira. Depois temos ainda o frevo, o fandango, o samba. Todas as danças são todas danças de herança africana, então observem direitinho. Depois na alimentação, como a tia já mencionou antes, vocês já viram as imagens, o mocotó, que bebe, feijoada, certo? Vatapá, acarajé, não esqueçam. No vestuário nós temos a questão, nós vamos já ver também na imagem a seguir, os colares. As mulheres africanas gostam muito de utilizar aqueles colares de miçangras bem grandes, lenços, certo? Aqueles panos. Pulseiras de miçangra bem grande, com aquelas pedras bem grandes, brincos, tudo delas são bem grandes, as baianas, as africanas. E os turbantes, que é aqueles panos que elas enrolam, que põem na cabeça, chamada de turbante, tá certo? Então, aqui abaixo esse quadrinho, vamos lá, lendo quantia, é importante. No Brasil, os africanos, eles procuraram preservar suas tradições e sua cultura. E mesmo com as dificuldades, né, de sua condição de escravos, eles mantiveram muito de sua identidade, chegando a integrá-las à cultura brasileira, como nós sabemos, certo? E vimos também que nos conteúdos passados, por muito tempo, infelizmente, apenas a cultura do branco, né, do português, do europeu era frisada, era estudada, era o destaque, né? Então, somente pouco tempo foi colocado, sim, que é importante nós conhecermos e estudarmos e saber, né, a origem, né, as heranças, as coisas que nós herdamos da cultura desses povos que também muito contribuíram para a formação do povo brasileiro, os escravos, né, os negros, certo? E que tanto os negros, quanto os indígenas e quanto os europeus, cada um tem a sua importância na sua cultura. De todos eles nós herdamos um pouco e temos também o sanguezinho nosso que corre na veia, tá certo? Então, por isso é importante a gente respeitar, valorizar a cultura africana. Aí aqui, como eu falei para vocês, aqui algumas imagens que estão mostrando nessa primeira imagem a questão dos turbantes, certo? Que eles colocam os brincos, né? A maquiagem aí bem forte, colares bem grandes. Eles também costumam colocar muito essa questão. As mães, elas estão sempre carregando as crianças amarradas assim com tecido pelo corpo, certo? E olha aí o vestuário, elas gostam muito de vestidos bem rodados, bem grandes, né? E os turbantes, observem direitinho essas imagens aí representando, né, a cultura africana. Então, essa questão das heranças africanas, nós temos no nosso livro, na página 103, a página 104. E em seguida, crianças, vocês façam a atividade da página 105 e 106, tá bom? E agora nós damos continuidade com a literatura africana. A literatura africana, ela, assim como a indígena, né, ela é predominantemente de uma tradição oral, quer dizer, tudo é transmitido por meio da fala. Geralmente eles vão começar falando, depois terminam com música ou vice-versa. Então a literatura ela está presente em inúmeros momentos, marcando a vida das pessoas, tais como o nascimento, quando eles vão nascer, né, o casamentos, cultos, festas. O contar de histórias manteve-se como algo permanente, né?
e permanente na cultura africana. E as aias e amas de leite, né, desenvolveram no mundo imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. Nós sabemos que eles transmitiam tudo muito por meio, não tinha questão da escrita, por meio da fala. Oralidade é por meio da fala, da música, da dança. Eles se expressavam e tudo era transmitido também assim. Nós sabemos que por meio de histórias é muito legais para a gente aprender, né, para a vida toda, aqueles ensinamentos. Quando a gente escuta aquela história bem contada, né, nós sabemos que é. Então, a cultura indígena, a cultura africana é bem parecida a questão da literatura com a cultura, né, indígena. Africana e indígena, porque tudo é transmitido pela oralidade, por meio da fala, por meio dos ensinamentos na prática, por meio da contação de histórias. Então, a literatura africana, né, não se esqueçam, é muita oralidade, a contação de histórias. Então, lá frisa muito essa parte. Então, a literatura africana, ela está somente na página 7, é bem pequena. Então, dê mais uma lidinha nesse conteúdo, tá bom? E em seguida, você faça a atividadezinha na página 108 à página 111. Caprichem, não deixem de fazer, tá certo? Não acumulem as atividades.